Vamos começar a nossa aula de erro de tipo e erro de proibição, parte 2. Essa aula foi programada para nós fazermos uma revisão da primeira aula, para dar um reforço nessa matéria que é muito importante, tem muitas minúcias. Então vamos começar. Vamos começar com o conceito, né? Bom, nós já vimos na aula passada que o erro de tipo ele está previsto no artigo 20, caput do CP, e é o erro que faz o agente supor a inexistência de um elemento ou circunstância que compõe a figura típica. Nós explicamos na aula passada que quando se trata de erro de tipo, nós estamos falando de erros sobre elementares do tipo penal. Então, a pessoa que mata um companheiro de caçada pensando que é um animal, ou o cidadão que mata uma criança pensando ser um leão que fugiu do circo, ele está praticando um erro de tipo, que recai sobre o elemento do tipo alguém, matar alguém, né? Então, o erro de tipo é o que incide sobre os elementares ou circunstâncias da figura típica do crime. Bom, o erro de tipo faz o sujeito supor a ausência de elemento ou circunstância da figura típica. O erro de tipo recai sobre o tipo penal. E, evidentemente, que esse erro vai recair sobre uma circunstância que está contida na figura típica. Por exemplo, A dispara um tiro de revólver no que supõe-se um animal bravio, né? E vem a matar B, uma pessoa. Ele está tentando matar um animal bravo e vem a matar uma pessoa, né? Por gentileza, pega lá. Obrigado. Pô, bem, então, nós estamos falando no artigo 20, caput do CP, tá certo? Vamos então falar das espécies do erro de tipo. Como nós já vimos na aula número 1, o erro de tipo ele pode ser essencial e pode ser acidental. O essencial é o que versa sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica do crime, os elementos essenciais da figura típica. É o caso do alguém no crime de homicídio, é o caso da coisa alheia no crime de furto, tá? O erro essencial é aquele que o erro é tão importante, é tão essencial, indispensável, que ele faz com que, inclusive, o agente pense que não está praticando uma conduta criminosa. A pessoa que pensa que está atirando numa onça, está atirando numa pessoa, não pensa que ele está praticando uma conduta criminosa, que é matar alguém, tá? Ao passo que o acidental, ele versa sobre dados secundários do crime. O erro acidental não impede que o sujeito entenda o caráter ilícito do seu comportamento. Já é o exemplo do filho que quer matar o pai e que atira num sósia do pai. Aí eu vou ter um erro acidental. Ele não está impedido de saber que aquela conduta dela é ilícita, né? Aquela conduta que ele praticou é antijurídica. O erro não impede, mas por erro na execução ou erro na representação, ele acaba praticando a conduta contra a pessoa diversa da que ele queria praticar. Bom, erro de tipo essencial, como também nós vimos na aula passada, ele se divide sobre duas formas. Eu tenho o erro invencível e o erro vencível, tá? O erro invencível é aquele que sinteticamente a pessoa não pode vencer. A diligência ordinária prevista no ordenamento jurídico impede que a pessoa vença o erro. E já o erro vencível, tá? Ele é aquele que a diligência ordinária
como o agente não age com a diligência ordinária, ele acaba agindo com imprudência, negligência e imperícia. Pode citar exemplos? Então vamos lá, vamos dar o conceito para a gente dar o exemplo. Primeiro, não se esquecendo de que erro invencível é aquele que não se pode vencer. Esse erro também é chamado excusável, porque ele pode ser desculpável ou perdoável, e é inculpável. Não se pode culpar a pessoa por esse erro. Um exemplo, na aula passada nós falamos do filme Náufrago, em que o Tom Hanks vai para uma ilha deserta e no final do filme ele acaba encontrando a mulher dele com outro homem, casada com outro homem. Ora, esse aí é um erro invencível. Qualquer mulher, na situação que aquela mulher se encontrou, praticaria a mesma conduta, pensando que o marido já tinha morrido numa ilha deserta, já se casaria com outro homem. Então, ela não pode, por praticar um erro invencível, ela não pode ser responsabilizada pela conduta de bigamia. São circunstâncias inevitáveis, no caso. São situações que nem a diligência ordinária seria capaz de vencer o erro. Por isso que o erro é invencível. Ou seja, o erro não pode ser evitado pela normal diligência. Qualquer pessoa empregando a diligência ordinária exigida pelo ordenamento jurídico, nas condições em que o sujeito se encontrava, praticaria o mesmo erro, incidiria no mesmo erro, lesaria o bem jurídico da mesma forma que lesou a vítima. Na aula passada, nós demos o exemplo do celular. Você pega um celular alheio, pensando que é seu, leva para sua casa. Lá você olha e percebe que pegou o celular de outra pessoa. Você agiu com erro de tipo, porque você pensa que o alheio é seu. E na hora que você pensa que o alheio é seu, e que na hora que você é desprovido de dolo, consciência do fato e vontade de produzir o resultado subtração de coisa alheia móvel, você não pode responder por furto, porque se trata de um erro invencível, tá? O Capês, no seu livro, diz que o sujeito pega uma caneta, é idêntica à sua, porém era de outra pessoa. Logo, não pode, então, responder por crime de furto, porque o que ele pensa ser seu, na verdade, é alheio. Então, vocês percebem que o erro recai sobre uma circunstância do tipo, para que o furto haja a necessidade que seja alheio. Bom, aí nós vamos para o erro vencível. O erro vencível é aquele erro que a normal diligência pode evitar. Então eu tenho, ele se chama vencível, ou inexcusável, ou não desculpável, ou imperdoável, e também culpável, porque a pessoa pode ser responsabilizada pelo erro. Então, é quando o erro pode ser evitado pela diligência ordinária, resultando então esse erro, porque o agente age com negligência, imprudência e imperícia. Então, no caso do leão que foge do circo e que o cidadão está na sua casa, e lá na sua casa, então, ele vê o noticiário de que o leão fugiu. E ele então quer o quê? Ele quer se proteger, se arma e fica esperando o leão. Ora, qualquer pessoa que usasse a diligência ordinária, antes de dar o tiro no vulto que apareceu na área de serviço, acenderia a luz, não é? Se certificaria realmente que era um leão e não sairia atirando num vulto, o que veio ocasionar a morte de uma criança que havia pulado o muro para pegar uma bola. Então, quando eu falo que o erro é vencível, é porque se ele tivesse usado a diligência ordinária, ele não praticaria o erro. Qualquer pessoa, com a prudência normal exigida pela ordem jurídica, não cometeria o erro. Por exemplo,
Um exemplo de erro vencível. Um caçador mata um homem pensando tratar-se de um animal bravio, sendo o equívoco produto da sua miopia. Neste caso, o caçador vai responder por homicídio doloso. Evidentemente que ele não responde por homicídio culposo. Ele não vai responder por homicídio doloso, porque ele não tem consciência do fato, vontade de produzir o resultado. Mas não há dúvida nenhuma que ao atirar num colega de caça pensando ser uma onça, ele está praticando uma conduta imprudente, razão pela qual ele responde por homicídio culposo. Professor, eu acho que foi o que aconteceu na Austrália com aquele Pistorius, né? Corredor, ele escutou um barulho dele, segundo a defesa dele, né? Ele escutou um barulho no banheiro e atirou. Não verificou quem era. E no caso ele matou a esposa, a namorada dele. No prestígio. Lá ele foi condenado por homicídio culposo e levou 5 anos. Se fosse esse caso acontecido no Brasil, fosse julgado aqui no Brasil, sim, o Oscar Pistorius é um exemplo de provável erro vencível. Por quê? Supostamente ele pensou que a namorada estava sendo atacada por um assaltante, atirou e veio acertar na própria namorada, matou a própria namorada. É lógico que a prudência exigia que ele se certificasse primeiro para depois atirar, mas ele primeiro atirou para depois se certificar. E essa é a palavra mesmo. A prudência diz que você se certifica primeiro para depois atirar. Quando você atira primeiro para depois se certificar, você age com negligência, imprudência, imperícia e, portanto, você responde por homicídio culposo. Efeitos do erro de tipo. Nós já vimos que o erro de tipo essencial, invencível, exclui o dolo e a culpa. Porque se ele é invencível, se ninguém é capaz de vencer o erro, eu não posso punir o agente nem por dolo e nem por culpa. Todavia, quando se tratar de erro essencial vencível, eu excluo o dolo, porque ele não tem a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado. Mas não há dolo, mas se permite a punição por crime culposo, desde que esse crime culposo esteja previsto em lei. Então ele dá um tiro no que pensa ser um leão fugindo do circo e acerta uma criança, ele vai responder por homicídio culposo da criança. Ele dá um tiro pensando ser uma oncinha e é um colega caçador, ele vai responder por homicídio culposo do colega caçador. Ele só não responderá por homicídio nem doloso e nem culposo se o erro for invencível, tá? Muito bem. Chamo a atenção dos senhores para as espécies de erro. Eu tenho o erro espontâneo e tenho o erro provocado. Erro espontâneo e erro provocado. O erro espontâneo é aquele cujo erro é praticado pelo próprio agente. O sujeito em si de erro sem a participação de nenhuma pessoa estranha. Ele mesmo pratica o erro. O caso do caçador, o caso do leão, né? O caso que eu contei aqui do cidadão que, infelizmente, pensando atirar numa mucura, acertou a própria mãe atrás de uma moita. Agora, eu posso também ter o erro provocado. O erro provocado é quando o sujeito é induzido, instigado por conduta tendenciosa de terceiro. É o terceiro que vai praticar aquele erro. É o terceiro que vai induzir a pessoa a praticar aquele erro. Então, o erro provocado, gente, ele está previsto no artigo 20, parágrafo 2º, e diz: é quando uma terceira pessoa provoca o erro do agente. Então, eu entrego uma arma para uma pessoa, digo: olha, não está carregada, toma aqui.
Pode atirar à vontade aí. Mira naquele cidadão ali que chegou atrasado. Dá um tiro nele ali. E aí você atira e mata o Gugu, né? Evidentemente que eu estou te induzindo a praticar um erro, sem dúvida nenhuma. Então, o erro provocado ocorre no momento em que o terceiro induz, instiga ou convence o agente. Induzir, né, você já tem a ideia, a pessoa está reforçando aquela ideia, né? Instigar é você fazer surgir a ideia. Convencer é você fazer com que a pessoa acate a tua ideia, né? Então, agora, lógico, o aluno me perguntou, professor, mas se o cidadão manda, no caso da pessoa que contrata o pistoleiro para matar, aí não é erro provocado. O agente é o mandante do crime, ele tem o que a gente chama de domínio sobre a conduta dos demais. Aqui nós estamos falando de erro provocado, em que necessariamente eu tenho que ter um induzimento, a instigação ou convencimento. Quando o agente convence o agente a praticar uma ação ou omissão equivocada, fazendo com que incida em erro. Então, a provocação pode ser dolosa, quando o terceiro conscientemente induz o sujeito a incidir em erro. Eu, quando te dei a arma, eu sabia que a arma estava carregada, te induzi a acertar lá no nosso amigo Gugu, chegou atrasado. Você acerta o Gugu, eu queria matar o Gugu, eu apenas te usei como instrumento, né? Você pode dizer assim, você pode usar como instrumento, você pode usar uma pessoa inimputável, você pode dar uma arma para uma pessoa portador de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e usar essa pessoa como instrumento para a prática do crime, né? Então é o erro provocado. Você tem o dolo, a pessoa, por outro lado, a gente tem que analisar a conduta da pessoa. Se eu recebo uma arma, não vou pegar aquela arma e sair atirando. A prudência me exige que eu vá verificar se a arma está ou não carregada. Se a arma está carregada, eu devo verificar se sim ou não. Como é que eu vou pegar uma arma e já sair atirando? Então é uma conduta imprudente que enseja responsabilização por culpa. Então, o agente que dolosamente quer matar o outro, responde por dolo, e quem, sem verificar a arma, atirou e matou, responde por culpa. Neste caso, o provocador responde pelo crime a título de dolo. Então, o exemplo é A, desejando matar C, entrega a arma carregada a B, fazendo crer que se encontra descarregada. Então, ele entrega para o cidadão e faz crer que a arma está descarregada, e o induz a acionar o gatilho na direção de C. Então tá aqui, olha, tá descarregada a arma, atira no desgraçado, tá chegando atrasado, mata ele logo. B, aciona o gatilho e mata C. B não responde pelo crime em face do erro. Você não responde em tese pelo crime, salvo se agiu com culpa em sentido estrito, caso em que responde por delito culposo. Agora, vocês vão de convir comigo que ela, ao receber a arma e não verificar, ela vai ser responsabilizada pela negligência, porque ela deveria ter verificado a arma antes de disparar. Agora, eu posso ter uma provocação culposa. Provocação culposa. Na provocação culposa, ela ocorre quando o terceiro age com imprudência, negligência ou imperícia. Então, o agente pode agir com imprudência, vai além do limite de segurança, negligência, fica aquém do limite de segurança, e imperícia, ele não tem conhecimento para manusear aquela arma,
e acaba usando aquela arma de forma inadequada, né? Neste caso, ele responde por crime a título de culpa. Quem age com negligência, imprudência, imperícia, vai responder a título de culpa, não tem jeito. Nesse caso, ele responde a título de culpa. O exemplo aqui: sem verificar a arma que está carregada, A entrega a arma para B. Então veja, eu já peguei a arma, já usei de imprudência, já usei de negligência, não verifiquei a arma. Entrego a arma para ela. E ela também, sem verificar a arma, pega a arma e eu digo, olha, não tá carregada. Toma aí. Ela pega, não verifica e atira, né? A arma é entregue, não se verifica a arma, A entrega a arma para B, afirmando que se encontra descarregada. Ainda tem mais essa, né? Eu não verifiquei, mas não está carregada não. Induzindo, instigando a acionar o gatilho. Ora, se B matar C, nós teremos nesse caso o provocador e o provocado respondem por homicídio culposo, uma vez que deveriam, por prudência, verificar a arma antes de efetuar o disparo. Reparem que nesse ponto da nossa história, eu estou agindo com culpa, ela está agindo com culpa, os dois respondem por homicídio culposo, pela morte do Gugu, certo? Eu com culpa por não ter verificado a arma, ela com culpa por não ter verificado a arma. Tá. Mas o problema está aqui, ó. Professor, e se, no exemplo, o A, sou eu, age culposamente e o B dolosamente? Imagine, por exemplo, que eu realmente não tenho a mínima intenção de matar o Gugu. O Gugu só chega atrasado, eu estou pé da vida com ele, mas não é motivo para matá-lo, né? Mas eu poderia dar para ele a prova à beira do precipício, escreveu não leu o pau comeu, morte certa e tal, mas matá-lo seria demais. Mas ela está com ódio mortal do Gugu. Ele aprontou poucas e boas para ela. Ele joga aquele olhar 43, 44, 45 no segundo tempo. E ela já não aguenta mais esse assédio. Então, eu pego a arma, eu estou com culpa, não olho a arma, entrego para ela e disse, olha, está descarregado. E ela disse, opa, surgiu uma oportunidade. Olha para a arma, vê que a arma está carregada, disse, vou matar o Gugu agora. Pega e atira nele. Reparem, eu estou agindo com culpa, ela está agindo com dolo. E aí, como é que fica? Aí, primeira observação, não há erro provocado. Porque ela não está agindo com erro. Ela está agindo com a consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Eu não estou induzindo ela a praticar uma conduta errônea. Começa por aí. Segundo, B diante do dolo dela, né, o A não está com dolo, mas o B está com dolo. Então, diante do dolo dela, não incidiu em erro e responde por seus atos. Ela vai responder por dolo e pelos seus atos. Não há participação minha que agi com culpa, pois não há participação culposa em crime doloso. Isso que eu queria chamar a atenção. Até o momento em que eu ajo com dolo, ela age com dolo, respondemos. Eu ajo com culpa, ela age com culpa, nós respondemos. Mas a partir do momento que eu estou agindo com culpa e ela pega da arma e age com dolo, não existe participação minha culposa num crime que ela praticou de forma dolosa. Não existe participação culposa em crime doloso, tá? Não há participação culposa em crime doloso pela ausência de liame subjetivo.
que é a vontade de cooperação recíproca, ou seja, um agente cooperar com o outro na produção do resultado da unidade de desígnios e da unidade de propósitos. Para haver, gente, concurso de pessoas, e nós vamos ver isso na aula de concurso de agentes, eu preciso ter unidade de desígnios, unidade de finalidades, unidade de objetivos com ela. Isso implica de eu saber que eu estou cooperando com ela para a produção do resultado morte do Gugu, e de unidade de propósitos, de unidade de desígnios, unidade de objetivos. Se eu não tenho a intenção de matar a vítima, entrego a arma para ela e ela dolosamente quer matar a vítima, eu não posso culposamente ser partícipe de um crime que ela praticou dolosamente. Deu para entender isso? Muito bem. Agora prestem muita atenção. O erro, ele pode ser... O erro acidental, ele tem 3 tipos e pode ser erro sobre a pessoa, chamado error in personae, erro na execução, chamado aberratio ictus, e resultado diverso do pretendido, que é o aberratio delicti. Então, erro sobre a pessoa, erro in persona. Erro na execução, aberratio ictus. E resultado diverso do pretendido, aberratio delicti. Tá? Vamos falar de cada um deles. O sinônimo dessa palavra aberratio? Aberratio é o erro, né? Aberratio ictus e aberratio delicto. Aberratio ictus seria uma aberração da execução, do ictus. E aberratio delicti, uma aberração do delito. Seria mais ou menos isso. Erro sobre a pessoa ocorre quando há erro de representação. Por que eu estou chamando a atenção o erro de representação? Porque no erro de execução, que é o aberratio ictus, há erro de execução, não há erro de representação. O que o senhor quis dizer com isso? É porque quando eu falo erro de representação, eu atiro no que penso ser Woody Allen, estou matando um sósia. Na verdade, esse nosso colega é um sósia do Woody Allen, ele não é o Woody Allen, a gente sabe disso, né? Então, há um erro de representação. Passa uma pessoa muito parecida com a vítima, eu atiro pensando ser a vítima e acerto outra pessoa parecida. Olha só, aqui, para vocês entenderem. No erro de execução, não. No aberratio ictus, eu estou atirando na direção da vítima. É a vítima mesmo. Mas por erro na execução, por falta de pontaria, eu acerto outra pessoa. Não foi problema de erro de representação, foi problema de erro de execução. Deu para entender? Uma é falta de pontaria e outra é problema mesmo de visão, miopia, astigmatismo, né, atrofiamento do nervo óptico, essas coisas todas. Bom, então ocorre quando há erro de representação em face do qual o sujeito atinge uma pessoa, supondo tratar-se da pessoa que deseja atingir o bem jurídico, mas está atingindo outra. Então, na prova temos um exemplo. Ivo quer matar Antônio, seu próprio pai. Quer pagar a pensão para ele. Filho é nem trabalha nem estuda. Só mordendo lá na costa do pai. E aí encontra-se com Pedro, sósia de Antônio, pai dele, um cara muito parecido, né? E mata-o, supondo ser Antônio. Responde por homicídio doloso como se tivesse matado Antônio. Mas professor, ele não matou o pai.
Por que ele responde como se ele tivesse matado o pai? É porque a regra é clara. O que diz o artigo? O erro contra a pessoa não isenta de pena. Então, não é um erro essencial, é um erro acidental. Ele sabe que ele atirando no pai ou acertando no amigo, ele vai responder por homicídio. Isso não impede dele saber que ele está praticando uma conduta antijurídica, criminosa, tá? Não se consideram as condições ou qualidade da vítima. Então, eu não considero a vítima que foi atingida.